Crepúsculo, toda a história encontra seu arquivo. Inscreva-se, curta e compartilhe este caso. Meu nome é Adão, tenho 54 anos. Sou caminhoneiro aposentado e vivo hoje numa chácara nos arredores de Pouso Alegre, sul de Minas. O que vou contar aconteceu em 1998, quando eu ainda morava na zona rural de Cambuí, numa região de serra onde o sinal de rádio chegava cortado e a luz elétrica era artigo de luxo até meados dos anos 80. Nossa vizinhança era esparsa. O sítio mais próximo ficava a 3 quilômetros, e a única estrada de terra que ligava as propriedades era aberta com trator e fechada pela mata toda vez que chovia forte. Meu vizinho mais constante era seu Laércio, um homem de 62 anos na época, viúvo, que vivia sozinho num sítio de 12 alqueires criando umas cabeças de gado e plantando milho para o sustento. Era um homem calado, de poucas palavras, mas de uma honestidade que fazia qualquer um confiar. Quando precisei viajar, deixei meu sítio aos cuidados dele mais de uma vez, e nunca houve problema. Em outubro de 1998, precisei ir a São Paulo resolver um problema de saúde da minha mãe. Fiquei fora 9 dias. Quando voltei, a primeira coisa que notei foi que o portão da casa do seu Laércio estava aberto. Não entreaberto, aberto de verdade, escancarado, como se alguém tivesse saído com pressa e esquecido de fechar. Estranhei, mas pensei que talvez ele tivesse ido à cidade, e a corrente tivesse arrebentado. No dia seguinte, passei lá para dar um oi, bati na porta, nada. Chamei, silêncio. A porta não estava trancada. Entrei. A casa estava intacta. A cama arrumada, a louça na pia, o fogão a lenha ainda com brasas mornas. A última refeição estava na mesa. Um prato com resto de feijão, arroz e ovo frito, talheres ao lado, copo de vidro com café pela metade. Parecia que ele tinha levantado para atender alguém e nunca mais voltou. Procurei pelo terreno. O gado estava no pasto, magro mas vivo. As galinhas no galinheiro. O cachorro, um vira-lata chamado Brutus, estava deitado na varanda, mas quando me viu não levantou. Só abanou o rabo fraco, com um olhar que parecia culpa. Não sei explicar. Acionei a polícia. Vieram, olharam, fizeram buscas. Nada. Seu Laércio tinha simplesmente desaparecido. O caso foi arquivado como pessoa desaparecida, um número a mais nas estatísticas. Mas tem um detalhe que eu não contei para a polícia na época. Algo que só eu percebi porque conhecia seu Laércio há mais de 20 anos. Na parede da cozinha, perto da porta dos fundos, ele tinha um relógio de parede antigo, desses de corda, com pêndulo e mostrador de porcelana. Eu mesmo dei de presente para ele em 1985. Era um relógio alemão, robusto, que ele fazia questão de dar corda toda noite antes de dormir. O relógio estava parado, mas não parado num horário qualquer. Marcava 2h17, e ao lado do relógio, na parede caiada, tinha uma marca. Não era umidade, não era sujeira. Era uma mancha escura, como fuligem, mas sem cheiro de queimado. Tinha o formato de uma mão, não de uma mão adulta, de uma mão pequena, de criança. Seu Laércio não tinha criança em casa, não recebia visitas, não tinha netos. A última criança que pisou naquele sítio fui eu mesmo, 40 anos atrás, quando era menino. Nos meses seguintes, orei com aquela pergunta na cabeça. À noite, quando o vento batia forte, eu jurava ouvir o relógio do seu Laércio badalando, mas o sítio estava vazio, trancado, esperando os herdeiros que nunca apareceram. Certo dia, fui até a cidade conversar com o padre João, que conhecia seu Laércio desde sempre. Contei tudo. Ele ouviu calado, depois pediu que eu o levasse até o sítio. No caminho, ele me contou uma história que nunca tinha dividido com ninguém. Em 1963, seu Laércio trabalhava como carvoeiro na serra, um serviço bruto que exigia passar dias no mato, sozinho, alimentando fornos de barro que queimavam madeira dia e noite. Numa dessas noites, ele viu algo. Uma menina, vestida de branco, parada na beira da estrada de terra. Quando ele se aproximou, a menina correu para dentro da mata. Ele seguiu. Achou que era alguma criança perdida dos sítios vizinhos. Nunca encontrou. Mas encontrou outra coisa. Uma cova. Rasa. Recente. Com restos de roupas de criança. Seu Laércio nunca denunciou. Era 1963. A polícia local era omissa. E ele tinha medo de se envolver. Voltou para o trabalho e tentou esquecer. Mas dizem que depois daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Casou, teve filhos,
mas viveu sempre com um ar distante, como se esperasse algo. O padre parou o carro em frente ao sítio, agora abandonado. Entramos. A casa estava igual, só que mais suja, mais triste. O relógio continuava na parede, parado nas mesmas 2h17. A marca da mão pequena ainda estava lá. Padre João se aproximou, benzeu a parede, rezou baixinho. Depois disse: ela veio buscar ele. Esperou 35 anos. Naquela noite ele abriu a porta, e ela levou-o. Perguntei quem era ela. A menina que ele não salvou, ou o que restou dela. Dizem que almas assim não descansam enquanto não levam alguém que se lembre. Seu Laércio lembrava. Pagou o preço. Nunca mais se ouviu falar de seu Laércio. O sítio foi vendido em 2003 para um fazendeiro de Ouro Fino. Dizem que o novo dono mandou reformar a casa, mas o quarto onde seu Laércio dormia nunca ficou pronto. Toda vez que o pedreiro começava, algo dava errado. Ferramenta sumia, material quebrava. Uma noite, viram uma luz fraca na janela. Hoje, o quarto está fechado. Ninguém entra. E quem passa pela estrada à noite jura ouvir, bem fraquinho, o badalar de um relógio alemão marcando sempre a mesma hora. 2h17. Meu nome é Dora Clarice, tenho 47 anos, sou psicóloga clínica com especialização em transtornos do sono e atendo em consultório particular na cidade de Ribeirão Preto há quase 20 anos. Atendi centenas de pacientes com insônia, pesadelos, paralisia do sono, terror noturno, mas nenhum caso me marcou tanto quanto o de Geraldo, não apenas pela estranheza do que ele relatava, mas pelo que aconteceu com ele depois. Geraldo apareceu no meu consultório em março de 2019, encaminhado por um clínico geral. Tinha 38 anos, era engenheiro agrônomo, trabalhava numa usina de açúcar e álcool da região. Veio por causa de insônia, segundo ele. Mas na primeira sessão, ficou claro que era mais que isso. Ele começou a ter problemas para dormir em novembro de 2018, depois de uma viagem de trabalho a uma fazenda no interior de Goiás. Passou 3 dias lá, coletando amostras de solo numa área de mata nativa que ia ser desmatada para plantio de cana. Na última noite ele decidiu ficar até mais tarde para terminar o serviço. Por volta de 23 horas, quando se preparava para voltar ao alojamento, ouviu um som. Era um canto, não uma música, não um rádio. Era uma voz humana, mas diferente de tudo que ele já tinha ouvido. Uma voz que parecia vir de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Uma melodia sem letra, apenas notas, repetidas em ciclos. Ele seguiu o som. Andou uns 200 metros mata adentro, até chegar a uma clareira. No centro, viu uma figura. Era um homem. Velho, muito velho, sentado numa pedra, com os olhos fechados, cantando. Vestia roupas simples, de sertanejo antigo, dessas de pano cru e chapéu de palha. Ao redor dele, dezenas de velas acesas, dispostas em círculo. O cheiro era de alfazema e terra molhada. Geraldo, tolo, perguntou se ele estava bem. O velho abriu os olhos. Eram olhos completamente brancos, sem íris, sem pupila. Olhou para Geraldo como se pudesse vê-lo perfeitamente. Depois disse: "Você ouviu. Agora vai lembrar." Geraldo saiu correndo. Voltou para o alojamento, passou a noite em claro. E no dia seguinte foi embora sem se despedir de ninguém. Nas semanas seguintes, ele não conseguiu mais dormir. Não era insônia comum. Ele sentia sono, deitava, fechava os olhos, mas no momento em que ia adormecer, algo puxava de volta. Era como se um alarme interno disparasse. Um medo súbito, irracional, de que se ele dormisse, algo aconteceria. Passou a tomar remédios. Primeiro os leves, depois os mais fortes. Nada adiantava. O máximo que conseguia eram 20, 30 minutos de sono leve, entrecortado por despertares bruscos. Emagreceu 12 quilos em 2 meses. Os olhos ficaram fundos, a pele cinzenta, as mãos tremiam. Quando chegou ao meu consultório, já estava há 4 meses sem dormir direito. Exames neurológicos não mostravam nada. Exames psiquiátricos também não. Ele era, tecnicamente, um homem saudável que simplesmente não conseguia dormir. Durante as sessões, ele repetia sempre a mesma frase. Ele disse que eu ia lembrar. Lembrar do quê? Tentei hipnose. Não funcionou.
Tentei terapia de regressão. Também não. Tentei técnicas de relaxamento, meditação, respiração. Nada. Certo dia, ele chegou ao consultório diferente. Mais calmo, mais lúcido. Disse que na noite anterior, pela primeira vez em meses, tinha conseguido dormir. Não muito, umas 2 horas, mas dormiu. E sonhou. Sonhou que estava de volta à clareira. O velho ainda estava lá, sentado na mesma pedra, mas agora com os olhos abertos, brancos, fixos nele. O velho disse: "Você ouviu o canto. Agora o canto está em você. Quando você dormir, eu canto. Quando você acordar, você lembra." Geraldo acordou cantarolando a melodia. Na sessão, ele cantou para mim. Era uma melodia simples, hipnótica, com intervalos estranhos, notas que não se encaixavam em nenhuma escala musical conhecida. Enquanto ele cantava, senti uma tontura, um calor subindo pela nuca. Pedi que parasse. Pesquisei sobre cantos tradicionais, rituais indígenas, manifestações folclóricas. Nada se aproximava. Mostrei a um musicoterapeuta. Ele disse que a melodia não seguia nenhuma estrutura lógica, mas parecia orgânica, como se imitasse algo da natureza, mas distorcido. Nas semanas seguintes, Geraldo começou a mudar. Não apenas o comportamento, mas a personalidade. Ele, que era um homem racional, pragmático, começou a falar de coisas estranhas. Dizia que as plantas conversavam com ele, que sentia a terra pulsar, que sabia quando ia chover antes dos meteorologistas. A esposa dele, desesperada, me ligou. Disse que Geraldo passava horas no quintal, de olhos fechados, imóvel. Quando ela chamava, ele demorava a responder. E quando respondia, às vezes usava palavras que ela não entendia. Uma língua estranha. Na última sessão que tivemos, em agosto de 2019, Geraldo estava irreconhecível. Magro, mas com uma energia diferente. Os olhos já não eram fundos, eram brilhantes. Brilhantes demais, ele disse. Clarice, descobri o que é o canto. É a língua de antes. A língua que o mundo falava antes dos homens. As coisas lembram dela. As árvores, as pedras, a água. Eu aprendi a ouvir de novo. Perguntei o que ele ia fazer. Voltar. O velho me espera. Eu vou ser o próximo sentado na pedra. Daqui a uns anos, outro vai ouvir. E vai lembrar. Ele se despediu, agradeceu e nunca mais voltou. Tentei contato por meses. O telefone dele estava desligado. A esposa atendeu uma vez, em outubro, e disse que Geraldo tinha pedido demissão, vendido o carro e ido morar numa comunidade rural perto de Goiás. Não deixou o endereço. Em 2020, recebi uma carta, sem remetente. Dentro uma foto. Era Geraldo, sentado numa pedra, no meio de uma clareira. Ao redor dele, velas acesas em círculo. Os olhos dele estavam fechados, mas dava para ver um sorriso calmo, sereno, como quem finalmente encontrou o que procurava. No verso, escrito à mão, o canto continua. Quem ouviu da primeira vez, nunca mais esquece. Obrigado por tentar me curar. Mas eu não estava doente, eu estava apenas lembrando. Guardei a foto na gaveta. Nunca mais falei sobre o caso. Mas toda vez que ouço um som estranho à noite, um canto distante, uma melodia sem letra, penso em Geraldo. E me pergunto quantos outros estão lá fora, sentados em pedras, com os olhos fechados, esperando alguém ouvir. Meu nome é Letícia. Tenho 31 anos, sou historiadora formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado em Patrimônio Cultural. Em 2017, fui contratada pela Prefeitura de Mariana para fazer um inventário de bens móveis de valor histórico em residências particulares da cidade. Era um trabalho minucioso, de visitar casas antigas, entrevistar moradores, catalogar móveis, louças, quadros, objetos que contassem a história da ocupação local. Foi assim que cheguei à Casa Amarela, um sobrado colonial na Rua Direita, no 47, construído em 1822. A casa pertencia à família Guzmão há
quase 200 anos, mas estava fechada desde 1995, quando a última moradora, Dona Amália Guzmão, faleceu aos 93 anos. Os herdeiros, espalhados por Belo Horizonte e São Paulo, nunca entraram em acordo sobre o que fazer com o imóvel. Ele permanecia ali, trancado, com as janelas de madeira fechadas e o tempo corroendo as paredes. Consegui autorização de um dos netos para entrar e fazer o levantamento. No dia marcado, encontrei com o chaveiro na porta. Era uma manhã de terça-feira, céu limpo, sol forte. Quando a porta rangeu e entrei, senti um cheiro de mofo e madeira seca. Fechei os olhos por um instante, imaginando quantas pessoas tinham passado por ali em quase 2 séculos. A casa era um labirinto de cômodos interligados, com móveis pesados de jacarandá, cristaleiras cheias de porcelana inglesa, quadros a óleo escurecidos pelo tempo. Passei a manhã fotografando, anotando, medindo. Foi no fim da tarde, quando já estava no 2º andar, que encontrei o quarto. Era um cômodo pequeno, nos fundos, com uma única janela que dava para o quintal abandonado. Dentro, uma cama de solteiro com dócil, um criado mudo, um oratório com imagem de Nossa Senhora da Conceição. E na parede oposta à cama, um espelho. Não era um espelho comum. Media cerca de 1,20 m de altura por 80 cm de largura, com moldura de madeira entalhada em estilo rococó, folhas de ouro ainda visíveis sob a camada de poeira. O vidro estava manchado, com pontos de oxidação nas bordas. Mesmo assim, quando me aproximei, vi meu reflexo com uma nitidez estranha. Nitidez demais para um espelho tão antigo. Foi então que notei algo. No reflexo, eu estava sorrindo, mas eu não estava sorrindo. Toquei meu rosto, fiz uma expressão neutra. No espelho, eu continuava sorrindo. Ecoei, assustada. Olhei de novo. Agora meu reflexo estava normal. Pensei em cansaço, jogo de luz, imaginação. Fotografei o espelho com minha câmera profissional e segui o trabalho. No dia seguinte, revelei as fotos no computador, todas normais, exceto uma. A foto do espelho mostrava meu reflexo sorrindo, exatamente como eu tinha visto. Liguei para a neta de Dona Amália, uma senhora de 60 anos chamada Célia, que morava em BH. Contei sobre o espelho, sem mencionar o que vi. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: minha avó falava desse espelho. Dizia que era o retrato da família, que quem olhasse nele via o que os Guzmão escondiam. Perguntei o que significava. Ela explicou que, segundo a avó, o espelho fora encomendado em Portugal em 1830 por um trisavô, comerciante de ouro. Quando chegou, notaram que o vidro tinha uma propriedade estranha. Mostrava não o que estava diante dele, mas o que estava por trás das pessoas. Segredos, intenções, medos. Célia disse que a família sempre tratou o espelho com respeito. Ninguém dormia no quarto onde ele estava. Ninguém passava muito tempo diante dele. E quando alguém morria, cobriam o espelho com um pano preto por 7 dias, para que a alma não ficasse presa. Voltei à Casa Amarela uma semana depois, dessa vez levando uma historiadora especializada em mobiliário, minha amiga e colega Mariana. Entramos no quarto e mostrei o espelho. Ela se aproximou, examinou a moldura, os entalhes, a pátina. Depois olhou para o vidro. Ficou imóvel por um longo tempo. Quando se virou, estava pálida. Letícia, ela disse, quem é a mulher atrás de você? Olhei para o espelho. Atrás do meu reflexo, havia uma figura, uma mulher idosa, vestida de preto, cabelos grisalhos presos em coque, mãos crispadas sobre o vento. Estava parada, olhando fixamente para Mariana. Me virei. Não havia ninguém atrás de mim. Apenas a parede vazia. Mariana saiu do quarto e se recusou a voltar. Foi embora, dizendo que não queria mais saber do espelho. Fiquei ali, sozinha, diante do objeto. Aproximei-me. Dessa vez, vi apenas meu reflexo. Mas aos poucos, meu rosto foi mudando, envelhecendo. Rugas apareceram, os cabelos escureceram e clarearam, os olhos perderam o brilho. Vi-me com 40, 50, 60, 80 anos. Vi-me morta, de olhos abertos, num caixão. Recuei, tremendo. O espelho mostrava agora apenas o quarto vazio. Pesquisei nos arquivos da cidade. Descobri que Dona Amália Guzmão, a última moradora, viveu 93 anos, mas segundo registros de vizinhos, ela passou os últimos 30 anos trancada no quarto dos fundos. Saía apenas para comer e tomar banho. Dormia com o espelho coberto por um lençol preto. Quando perguntavam por quê, ela dizia, ele mostra o que vem depois, e eu não quero ver.
Nos diários dela, encontrados num baú, uma passagem chamou minha atenção. 23 de maio de 1978. Olhei no espelho hoje, depois de anos. Vi minha mãe. Estava atrás de mim, com as mãos no meu ombro. Me virei. Não havia ninguém, mas senti o toque. Ela está presa ali, dentro, esperando. Será que um dia alguém vai me tirar também? A última entrada, de 1995, dizia: estou velha, cansada. Hoje olhei no espelho e vi uma criança. Não sei de quem é, mas ela sorriu para mim. Acho que é a próxima a ficar. Espero que goste da companhia. Nunca mais voltei à Casa Amarela. O inventário foi concluído por outro profissional. O espelho continua lá, no quarto dos fundos, coberto por um pano preto que os herdeiros nunca tiraram. Mas às vezes, quando passo em frente ao sobrado à noite, vejo uma luz fraca na janela do segundo andar. E por um instante, juro que vejo uma silhueta. Uma mulher, olhando para fora, esperando. Não sei se é Dona Amália, ou a mãe dela, ou a criança que um dia vai aparecer. Só sei de uma coisa: nunca mais olhei no espelho do banheiro com a luz apagada.